Tomar uma água aqui, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 3, versos 12 a 16. Nós estamos em uma série cujo nome é Cristo, a nossa paz. É a nossa paz. Essa série, ela se originou do tema da nossa igreja para esse ano. Nós vamos lembrar que na última assembleia, em assembleia mesmo, nós decidimos que esse seria o tema para a nossa igreja no ano de 2023. Por isso, nós já falamos sobre Cristo ser a nossa paz com Deus. Nós já falamos que Cristo é a nossa paz, ou traz paz a nós mesmos. Nele nós temos paz consigo mesmo. E agora nós vamos falar que Cristo é a nossa paz nos relacionamentos. Colossenses capítulo 3, os versos 12 a 16 nos dizem assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos na dependência do Senhor, nossa vida depende do Senhor. Por isso que, mais uma vez, nós te pedimos que abra os nossos corações, que ilumine, ó Pai, as nossas mentes, para que possamos aprender do Senhor um pouquinho mais nessa manhã, e que possamos, ó Deus, de fato, encontrar paz em nossos relacionamentos. É a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós nos relacionamos porque nós somos imagem e semelhança de um Deus que se relaciona. E não se relaciona unicamente pelo fato de Deus ter entrado na história e de modo belo, fantástico, fascinante, ter entrado na nossa história e buscado relacionamento conosco. Não, o Deus a qual servimos se relaciona desde a eternidade. Mas com quem Ele se relaciona? Ele se relaciona entre si, Pai, Filho e Espírito, cultivam desde a eternidade uma relação de amor. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer que o amor que Ele queria que o Pai amasse os seus discípulos era o amor que Ele mesmo era amado desde a eternidade. Isso está em João, capítulo 17, versículo 24. Meus irmãos, Deus imprimiu a sua marca na sua criação, e uma dessas marcas é o relacionamento. Portanto, quando alguém tenta adotar uma postura antissocial, uma postura contra relacionamentos, essa pessoa está indo contra o propósito de Deus para a sua criação. Afinal de contas, Deus nos criou para sermos seres que se relacionam. É fato que a punição nos presídios, e o William pode nos falar isso muito bem, uma das punições é deixar a pessoa o quê, William? Sozinha. Você vai para a solitária porque você fez algo errado. Você vai para a solitária porque você não se comportou. Por quê, meus irmãos? Nós somos seres que se relacionam. Nós gostamos e, na verdade, precisamos de nos relacionarmos. A vida do ser humano é marcada por relacionamentos, sejam eles familiares, profissionais ou relacionamentos de afinidade mesmo. Pai com o seu filho, a mãe com o seu filho, marido, esposa, colegas de trabalho, escola, amigos e assim por diante. Muitas vezes, meus irmãos, esses relacionamentos se tornam tóxicos e desajustados. E o motivo é muito simples. É algo que todo ser humano pratica muito bem. E o que é? O pecado. Relacionamentos se tornam tóxicos e desajustados porque os seres humanos
são influenciados pelo pecado. E por serem influenciados pelo pecado, serem escravos do pecado, usando uma linguagem de Paulo, os seus relacionamentos sofrem com isso. O egoísmo toma conta dos relacionamentos, é o que Royal Kuiper vai dizer no seu livro, muito bom, Capital Moral, que parte-se então de um relacionamento de pacto e contrato. Como que é o relacionamento de um contrato? Você cumpre a sua parte, eu cumpro a minha parte e nosso relacionamento se mantém. Se você não cumprir a sua parte, o nosso relacionamento vai se quebrar. Então ele chama, através desse livro, as pessoas entenderem que nós precisamos de um pacto. Porque pacto é um compromisso com a pessoa, de se preocupar com essa pessoa, independentemente daquilo que ela faça. É por isso que o nosso Deus, Ele estabelece um pacto conosco através de Cristo. Os nossos pecados não foram levados em consideração se nós pensarmos naquilo que nós fizemos para Deus atingir as nossas vidas com a sua graça. O salmista vai dizer, Senhor, se o Senhor levasse em consideração os pecados dos homens, quem subsistiria? Ninguém, absolutamente ninguém. Então Deus, numa relação pactual conosco, não levou em consideração sermos pecadores, Ele simplesmente entregou o seu Filho para morrer por nós, que somos, de fato, pessoas que não merecem o seu perdão. E meus irmãos, quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Colossenses, Paulo tinha um desejo, e esse desejo era que os colossenses crescessem no conhecimento e na sabedoria da vontade de Deus, para frutificarem toda boa obra, a fim de que eles vivessem de modo digno no Senhor. Veja comigo Colossenses capítulo 1, dos versículos 9 e 10. Abra sua Bíblia ou acompanhe a projeção. Veja o que Paulo diz. Por esta razão, que razão? Do amor que eles têm para com todos os santos, por causa da esperança que se encontra neles, por conta do entendimento que eles tiveram da graça de Deus, por essa razão o apóstolo Paulo diz, também nós, Timóteo e Paulo, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e da sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno no Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Quando o apóstolo Paulo ressalta essa verdade de viver de modo digno, é interessante aquilo que ele escreve aos Efésios. Em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 1, Paulo traz o contexto de viver em modo digno partindo dos relacionamentos. Veja o que ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E o verso 3 é muito significativo. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É muito significativo esse versículo 3. Por quê? A nossa unidade não foi criada por nós mesmos. A nossa unidade foi criada por Deus. Quando nós cantamos e dizemos que somos um corpo e uma família, nós estamos falando daquilo que Deus fez em nós, não daquilo que nós fazemos por nós mesmos. O fato de Deus ter nos salvado e ter nos inserido em aliança com Ele em Cristo Jesus, nos torna uma família. Então Paulo, falando aos Efésios, dizendo, vocês precisam viver de modo digno, e viver de modo digno é se esforçar diligentemente, ou seja, com tudo aquilo que vocês podem fazer, através do poder do Espírito, que ele fala no capítulo 3 de Efésios, para manter a unidade de vocês. Então, quando Paulo está escrevendo aos Colossenses, é importante entendermos que uma das ações de frutificar e crescer no pleno conhecimento do Senhor, fazer boas obras, é preservar essa unidade, é preservar essa união, essa comunhão a qual nós vivemos. E meus irmãos, esse conhecimento a qual o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é mediado pelo sangue derramado na cruz. Esse sangue é eficaz para reorganizar não apenas os nossos relacionamentos, não apenas as nossas vidas, mas reorganizar todo o cosmos. Eu disse isso em aconselhamento essa semana. Não existe uma partícula do cosmos que não foi alcançada pela obra da cruz. Cada átomo
foi alcançado pela obra da cruz. O apóstolo Paulo vai dizer isso aqui em Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 20. Veja o que ele diz, falando a respeito de Cristo. Havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Versículo 21. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Veja, meus irmãos, a excelência da pessoa e da obra de Cristo, a qual o apóstolo Paulo pinta aqui no capítulo 1, é poderoso para reorganizar todas as coisas existentes, absolutamente todas as coisas. A criação que geme esperando a sua redenção é alcançada por essa obra da cruz. O sangue derramado da cruz alcança a criação. E Paulo não para na criação, ele diz o seguinte: vocês também, que estavam desorganizados, desajustados, o relacionamento de vocês era dessa forma, a vida de vocês era dessa forma, e tudo aquilo que vocês produziam era desorganizado e desajustado. Deus, em Cristo, através do sangue derramado na cruz, reajustou, reconciliou todas as coisas. Agora, Ele pode apresentar vocês santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Isso é fascinante, meus irmãos, isso é maravilhoso. Por meio da excelência e da obra da pessoa de Cristo, algo grandiosíssimo aconteceu com aqueles que creem no Senhor. Deus eterno, santo, poderoso, que é Espírito, veio habitar a vida daqueles que creem. E segundo o apóstolo Paulo, esse era um mistério que estava encoberto por gerações, mas que em Cristo Jesus foi revelado. Veja o que ele diz no capítulo 1, a partir do versículo 26. O mistério que estivera oculto desde os séculos, das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar conhecimento, ou dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Meus irmãos, isso é fascinante, porque o Deus eterno, através do seu Espírito, habita aquele que crê. E Paulo pinta toda essa excelência da obra de Jesus para dizer, olha, aquele mistério que estava oculto em outro momento, em outras gerações, agora se revelou. É Deus habitando no seu povo, é Deus estando com o seu povo, é Deus agindo por meio do seu povo, porque Ele habita no seu povo. Ah, meus irmãos, diante de tudo isso, os crentes em Colossos não precisavam se limitar a qualquer sabedoria humana. Eles poderiam transcender a sabedoria humana, pois toda a sabedoria se encontra em Cristo Jesus. É interessante entendermos que heresias estavam se filtrando na igreja em Colossos. Heresias que, no seu cerne, queriam desabilitar, queriam marginalizar a obra de Cristo e a sua pessoa. É por isso que lá no capítulo 2, versículo 8, Paulo diz assim: cuidado que ninguém vos engane com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cuidado para que essas heresias que estão sendo disseminadas, que querem marginalizar a obra do Senhor Jesus Cristo e sua pessoa, não venham a enredar vocês, fazer com que vocês achem tudo isso interessante. Não, meus irmãos, Paulo está dizendo, tudo aquilo que vocês precisam está em Cristo, nele habita toda a sabedoria e todo o conhecimento. Veja o capítulo 2, versículos 2 e 3, quando ele diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. O apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, que esse conhecimento de Cristo é poderoso para destruir qualquer fortaleza que se levante contra o reino de Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Claro, um parêntese, isso não quer dizer que você não possa estudar a filosofia para que você tenha uma compreensão mais abrangente da realidade, e tendo essa compreensão mais abrangente da realidade, você possa aplicar o evangelho naquilo que
nós precisamos aplicar, disseminar o evangelho para as pessoas. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: tudo aquilo que vocês precisam está em Cristo. Toda a sabedoria que vocês precisam está em Cristo Jesus. Vocês não precisam dar ouvidos a essa sabedoria que as pessoas estão trazendo para vocês. Absolutamente não. Tudo que vocês precisam está em Cristo. Logo, meus irmãos, Cristo, na linguagem do apóstolo Paulo, se torna uma figura perfeita de Canaã. Isso é fascinante. Versículos 6 e 7 do capítulo 2. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, nele radicados e nele edificados. Os comentaristas, eles vão dizer que essa é uma figura muito interessante daquilo que o povo de Deus no deserto estava fazendo quando recebeu a promessa do Senhor. Vocês vão andar até Canaã, vão se radicar lá e serão edificados lá. E Cristo se torna, portanto, aquilo que todos os crentes em Colossos precisavam. Assim como Canaã era para o povo de Deus, Canaã era a promessa. E Cristo é a promessa de Deus. Canaã era o lugar de paz. E Cristo é o lugar de paz. Canaã era o lugar de sustento. Canaã era o lugar de boas ações. E Cristo é o lugar de paz. E Ele nos dá condições de realizarmos boas ações. Então se torna uma imagem, um tipo maravilhoso a respeito do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, em Cristo, agora o apóstolo Paulo vai pintar alguns contrastes muito interessantes. Eles saíram da morte eterna e agora passaram a desfrutar de vida eterna. Capítulo 2, versículos 12 a 14. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, todas as acusações que a lei trazia sobre nós, e que de fato nos matava, porque nós não temos condição de cumprir toda a lei, Cristo trouxe sobre ele, e levou até a cruz. E o escrito de dívida que estava sobre nós, e que estava escrito com todas as letras, grifado, estava sublinhado, enfim, estava em negrito, dizia condenado, condenado. E Cristo removeu esse escrito, colocou sobre ele e levou para a cruz. Mas ele ressuscitou, e porque ele ressuscitou, agora ele também pode ressuscitar cada um daqueles que nele creem. Isso é maravilhoso, isso é grandioso, meus irmãos. Então Paulo está dizendo, olha, antigamente vocês estavam mortos, agora vocês estão vivos. A natureza terrena de vocês em Cristo pode ser desabilitada, ela não mais tem proeminência. Por isso que lá no capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós no outro tempo, quando vocês viviam nelas. Vocês viviam assim, mas porque vocês foram alcançados pela graça de Deus, porque vocês foram salvos pela graça de Deus, agora vocês têm condições de desabilitar tudo aquilo que faz com que vocês produzam prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e por aí vai. Vocês têm condição de fazer isso agora. Meus irmãos, Paulo diz que roupas sujas pelo pecado são substituídas por roupas limpas, marcadas pelo sangue derramado. Veja o que ele diz no capítulo 3, versículos 8 a 11. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintai uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem. Pense, você está com uma roupa suja, toda suja, de pecado, e Cristo te salva. Aí você tira essa roupa, na verdade Ele tira essa roupa toda suja,
e coloco você uma roupa limpinha. Roupa limpinha. E aí, existe um paradoxo bem legal, né? A roupa limpa é marcada pelo sangue. Aí a gente fala, não, é suja pelo sangue. Não, é marcada porque o sangue é puro. Porque o sangue é limpo. E é um sangue que tem poder para salvar. Paulo está dizendo isso. Então não mintam uns aos outros, revistam-se do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. Paulo pinta a excelência da obra de Cristo e de sua pessoa. E meus irmãos, em Cristo Jesus agora, os crentes foram direcionados. Eles não dependem mais de visões, de guarda do sábado, de comer isso, de não tocar naquilo. Não necessitam de esoterismo ou até mesmo de algum sentimentalismo barato. Por isso que no versículo 16 do capítulo 2, Paulo vai dizer: ninguém vos julgue por causa da comida e da bebida, ou dias de festas ou de lua nova. Essa heresia que estava sendo disseminada ali em Colossos, é uma heresia que juntava todos esses elementos. Se alguém perguntasse, você não guarda o sábado? Os crentes em Colossos deveriam responder, Cristo é o meu sábado. Você não comemora as festas com o fim de cumprir aquilo que Deus estipulou, de cumprir a lei de Deus? Não, Cristo é a minha festa. Então Paulo está dizendo, vocês não precisam de esoterismo, de misticismo, de cultuar os anjos, no versículo 18, não, vocês têm Cristo Jesus. É dele que vocês precisam. Vocês precisam de Jesus, e em Jesus, vivendo agora de modo digno no Senhor. Meus irmãos, os crentes em Colossos, portanto, estavam vivendo em um outro momento. E Paulo escreve a eles, a partir do versículo 12, como eles encontrariam paz nos relacionamentos. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo traz para esses irmãos é, revistam-se. Revistam-se. Versículo 12, revistam-se, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. E meus irmãos, revestir-se como eleitos de Deus, santos e amados, precisa trazer em nós pelo menos uma reflexão. E a reflexão é essa: nós não sabemos o porquê Deus desde a eternidade nos escolheu. Nós não sabemos o porquê Deus desde a eternidade nos separou. Nós não sabemos o porquê Deus desde a eternidade nos amou. Todas essas razões estão escondidas nele. O fato é que nós não sabemos. Um dos nossos hinos diz isso, né? Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Não é isso? Nós não sabemos. O fato é que nós somos eleitos, amados e separados por Deus. E Paulo está dizendo para aqueles crentes, revistam-se como pessoas que foram de fato amadas, separadas por Deus, para Ele mesmo. Isso é um privilégio que Deus nos dá. Um privilégio que não é levado em consideração o nosso mérito, não é levado em consideração as nossas ações. É simplesmente porque Ele quis, é segundo o beneplácito da sua vontade, como Paulo vai escrever aos Efésios. E nós não temos por que dizer que Deus foi injusto com outras pessoas, as razões estão escondidas nele. Não tem por que dizer, a justiça provém dele, ele é o padrão de justiça, e se ele é o padrão de justiça, toda a língua se cale diante dele. O fato é que crentes em Jesus, aqueles que creem, foram eleitos. Sim, foram separados, sim, e foram amados por Deus. É um privilégio dado por Deus. Então Paulo agora continua dizendo, revistam-se, meus queridos, revistam-se de gratidão. Lá no versículo 15, no final do versículo ele vai dizer, sedes agradecidos. Sedes agradecidos, e meus irmãos, na quinta-feira nós falamos sobre isso. Veja o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. Será projetado para nós. Vamos juntos? Capítulo 5, versículo 18. Vamos juntos? Em tudo, dai. Essa é a vontade de Deus para nós, que sejamos pessoas agradecidas.
Aqueles que estão unidos a Cristo precisam ser pessoas agradecidas. Primeiro, porque estão unidos a Cristo, independente daquilo que fizeram, independente de todas as suas ações, que de fato foram contra a lei de Deus. E Deus, portanto, quer, espera, deseja, exige que aqueles que estão unidos a Cristo sejam pessoas agradecidas. Paulo ainda diz: revistam-se da palavra de Cristo, verso 16, lá de Colossenses capítulo 3. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É necessário que a palavra de Cristo esteja no coração de vocês, o apóstolo Paulo está dizendo. É porque pela palavra de Cristo que nós saberemos como viver nesse mundo. É pela palavra de Cristo, usando aqui, parafraseando Kevin Van Hooser, é pela palavra de Cristo que nós temos um roteiro para podermos agir no grande drama divino, no grande drama da história, no drama que o próprio Deus estipulou, que tem o seu clímax na cruz. O roteiro para podermos interagir com esse drama é a palavra. Por isso que habitar em nós ricamente a palavra de Cristo nos levará a compreender como devemos viver de modo digno no Senhor, como devemos viver em nossos relacionamentos. Se a palavra de Cristo habita em nós, uma vez que agora temos o poder do Espírito em nós, nós podemos nos revestir de ternos afetos de misericórdia. Veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, amados, e de ternos afetos de misericórdia. A expressão ternos afetos aqui, no seu original, dá a ideia de órgãos internos. Ou seja, é uma compaixão que vem de dentro, é uma compaixão profunda pelo outro, é uma compaixão que vem de fato do mais profundo do seu ser. E é interessante porque o apóstolo Paulo faz um contraste. No versículo 8, ele vai dizer o seguinte: agora, porém, despojai-vos igualmente de indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena do vosso falar. Uma vez que vocês trocaram de roupa, uma vez agora que vocês têm roupas limpinhas, uma vez agora que vocês têm condição de enxergar a realidade de modo mais abrangente, uma vez que vocês têm a palavra de Cristo e são agradecidos, vocês podem, sim, se revestir de ternos afetos de misericórdia. Podem. E essa misericórdia é uma compaixão profunda pelo outro. Isso é exemplificado pelo samaritano que ajudou o homem que estava à beira do caminho. Ele estava ali, muitas pessoas passaram por ele, e ele ajudou, ele teve misericórdia. Como é que a gente tem agido nesse mundo? Será que a nossa misericórdia de fato é profunda? Será que o nosso desejo de ajudar o outro é profundo? Paulo diz também, meus irmãos, sejam bondosos, revistam-se de bondade, ainda no verso 12. Ternos afetos de misericórdia, de bondade, um espírito que se propõe a realizar atos generosos. E veja, tudo isso que o apóstolo Paulo está dizendo para os crentes em Colossos é algo para visar o outro, é algo para fazer na vida do outro. É por isso, meus amados irmãos, que nós não podemos pensar em primeira pessoa, nunca. Porque quando Deus nos separou, Ele não nos separou para vivermos eu apenas, Igor, com um relacionamento com Ele, não, Ele separou nós. Ele separou para que eu e você, Ele separou para que os nossos irmãos que estão lá, eles que estão lá em outros lugares espalhados do mundo, pudessem viver em unidade. Então nós não podemos ficar pensando em eu, porque você não vai ver sempre eu na palavra de Deus. Você vai ver o nós, você vai ver o eles. E nós precisamos pensar dessa forma. Por isso que Paulo está dizendo, vocês precisam ser bondosos. Vocês precisam ser bondosos uns com os outros. Vocês precisam ter um espírito que se propõe a realizar atos generosos. Vocês precisam ser humildes, revistam-se de humildade, verso 12. É uma compreensão de quem se é diante de Deus e também diante dos homens. Não é se colocar acima de ninguém, mas também não é se rebaixar. Não é uma exaltação do ego, mas também não é autocomiseração. É saber quem é diante de Deus e saber quem é diante dos homens. Isso nos fará
viver em paz em nossos relacionamentos. Revistam-se de mansidão, verso 12, também, a postura de alguém que consegue manter o poder sob controle. Você tem o poder para fazer o mal, mas você não faz. Você tem o poder para dizer, eu vou me dar bem aqui agora, mas você não faz. O mundo precisa disso, meus irmãos. O mundo precisa disso. Paulo está dizendo para aqueles crentes, revistam-se de mansidão, revistam-se de longanimidade, é um espírito que é paciente, é uma paciência estendida. Aquele cara fez aquilo comigo, não é possível que ele fez aquele negócio comigo de novo, não é possível, é ser paciente, você não vai dar o troco. Eu acho que eu já contei essa ilustração aqui, tinha duas pessoas conversando, acho que foi no culto jovem, os meninos vão lembrar, se eu já contei. Tinha duas pessoas conversando, um era crente. Aí, do nada, o cara foi, na cara do crente. Aí falou, aí tá vendo, você não é o bom, você não é o cara, você não disse que crê em Jesus, e o seu Jesus disse que você precisa dar outra face. Aí o crente foi e virou outra face. Pau! Aí ficou com a cabeça baixa e tal. Aí ele falou assim, mas eu também acredito num Deus justo, um Deus que é santo. E olha para cima, porque a justiça dele está vindo sobre você aí agora. Quando o cara olhou para cima, o crente, pum! Não é isso, meus irmãos. É ser paciente, é andar a segunda milha. E Paulo está dizendo para aqueles crentes, revistam-se de longanimidade. Mas ele também diz, suportem-se. Veja o que ele diz no versículo 13, suportai-vos uns aos outros, carreguem uns aos outros. Gálatas capítulo 6, versículo 2, nos dá uma ideia muito clara daquilo que é suportar uns aos outros. Veja o que diz, Gálatas capítulo 6, verso 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Suportem-se, não é aquela coisa, eu suporto fulano de tal, quando ele está no mesmo lugar eu vou suportar ele é muito chato, não é isso. Não, que canseira, o suporte estar no mesmo lugar com essa pessoa. Né? Não é isso. É dar suporte, é carregar-se, é estar junto. E para estar junto é necessário se instruir. Veja o que ele diz no verso 16: habite em vós a palavra de Cristo, instruí-vos. Sejam pessoas que dão instrução, e aqui eu me direciono aos mais velhos. É necessário que vocês instruam os mais jovens. E aqui eu me dirijo aos mais jovens, é necessário que vocês escutem as instruções dos mais velhos. Isso faz com que a gente possa ter paz nos nossos relacionamentos, porque os mais velhos já sabem muito da vida, mais do que nós ainda, lógico. E aí gostou do nós, né? Porque eu também sou jovem. É lógico que sabem, é claro que sabem. Então é necessário ouvir, porque ele já passou por coisas que ele não gostaria que você passasse. Então é necessário que haja instrução, mas que também haja aqui a aceitação dessa instrução. Se aconselhem, diz o apóstolo Paulo no versículo 16, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente. Como que eu vou aconselhar, Igor? Eu nunca fiz um curso de aconselhamento. O apóstolo Paulo está dizendo, em Cristo está toda a sabedoria que você precisa. Olhe para a vida de Cristo, olhe para a palavra de Cristo e você saberá como aconselhar uma pessoa. O fato é, nós precisamos estudar, aprender e colocar em prática a palavra de Cristo para que possamos, sim, aconselhar outras pessoas. Isso traz paz nos relacionamentos, isso traz amor. E meus irmãos, o apóstolo Paulo ainda diz no versículo 16 que é necessário que nesse suporte a gente cultue junto, a gente cante junto. Veja o que ele diz: aconselhando-se mutuamente, aconselháveis mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, valorize o culto, meu irmão. Valorize o culto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que o seu coração pegou fogo porque você estava vindo no culto? Que seus olhos brilharam, falou assim, nossa, eu estou indo para o culto, que coisa boa. Eu estou indo ver os meus irmãos. Eu estou indo lá para poder cantar músicas de adoração ao meu Deus. Qual foi a última vez que isso aconteceu com você?
É no culto, meus irmãos, que nós podemos olhar uns para os outros e dizer assim: somos corpo. E assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família, ou como no outro cântico, se protegendo. É estando juntos, é sabendo como o outro está, apenas de olhar. Poxa, eu estou olhando para o Kilder aqui, eu estou vendo que o olhar dele está mais para baixo hoje. O que está acontecendo, Kilder? Ah, meus irmãos, é assim que a gente constrói relacionamentos que são pacíficos. É dessa forma. Então Paulo está dizendo: cantem juntos, se aconselhem, se instruam, sejam gratos em vossos corações. Mas o apóstolo Paulo ainda diz: perdoem-se. Veja o que ele diz aqui no versículo 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. E esse perdão, meus amados irmãos, é de forma incondicional. E aqui é necessário uma comparação quando se fala de perdão. Veja o que você fez contra Deus. Veja o que você fez contra Deus. Não se compara ao que o seu irmão fez contra você. E algumas pessoas dizem assim ainda: eu perdoo, mas eu não quero relacionamento. Já ouviu falar isso? Eu perdoo, mas eu não quero relacionamento. Imagina se Deus te perdoasse e não quisesse relacionamento com você. Como é que estaria a sua vida hoje? Já parou para pensar nisso? Se Deus falar assim: não, você está perdoado, mas eu não vou ouvir sua oração, não. Não, você está perdoado, mas beleza, se vira aí agora no mundo. Paulo está elevando o padrão do perdão. Ele está dizendo assim: se você de fato está perdoando, perdoe como Cristo. Perdoe como Deus te perdoou em Cristo. E meus irmãos, Deus nos perdoou em Cristo para reatar o nosso relacionamento com Ele. É por isso que nós precisamos estar atentos àquilo que a palavra de Deus diz. Vistam-se do amor quando vocês estiverem demonstrando o perdão. Versículo 14: acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor que é perfeito pode unir pessoas que são imperfeitas, porque o amor provém daquele que é perfeito, porque o amor vem de Deus, e Deus é amor. E se Deus é amor, meus irmãos, e habita em nós, nós podemos demonstrar amor aos outros, inclusive quando perdoamos. Sejam guiados pela paz de Cristo. Verso 15: seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Ou seja, deixe que a paz de Cristo medie os relacionamentos de vocês, não só os relacionamentos que dizem respeito a nós aqui dentro da igreja, mas os relacionamentos com todos os homens. Veja o que Romanos capítulo 12, verso 18 diz. Romanos 12, 18, eu já me aproximo do final. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se é a paz de Cristo que dirige os nossos corações, logo as nossas ações, naquilo que depender de nós, nós de fato procuraremos viver em paz com todas as pessoas. Nós fazemos parte de um só corpo, meus irmãos. Existe apenas um só corpo. Paulo diz isso no verso 15. Vocês foram chamados em um só corpo, e esse é o corpo de Cristo. Paz nos relacionamentos só é possível por ações que revelam conversão. Pessoas que foram eleitas, pessoas que foram separadas, pessoas que foram amadas por Deus. Se você se identifica com essas questões, com todas elas, você sabe que você foi eleito por Deus, você sabe que você foi separado por Deus, e você sabe que você é amado por Deus, você viverá em paz nos seus relacionamentos. Segundo, paz na comunhão é algo que pulsa em seu coração. Quando você está reunido com as pessoas do seu grupo de afinidade, o que você fala? Ou de quem você fala? Eu fiz essas perguntas ao meu coração também, meus irmãos.
E quando chegamos aqui para cantar como cantamos hoje, olhar para o irmão é sentar aqui e o outro sentar lá. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Paz na comunhão é algo que pulsa em seu coração. Terceiro, o perdão estipulado por Deus está em outro padrão. Não é perdoar como eu acho que deve ser perdoado, é perdoar como Deus me perdoou em Cristo. E quarto e último lugar, a paz almejada na horizontal só virá se tivermos paz na vertical. Sabe como nós desfrutaremos de paz no âmbito horizontal? Se nós tivermos paz na vertical. A paz com Deus nos traz paz com os nossos irmãos. Vi uma frase muito interessante de um médico recentemente. Ele disse assim, e eu quero parafraseá-lo, que pessoas felizes só querem o bem de outras pessoas e não incomodam ninguém. Pessoas em paz só querem o bem de outras pessoas e também não incomodam ninguém. Que nossos relacionamentos transbordem em paz, meus irmãos. E assim, vivamos para o Cristo que nos satisfaz. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, por esse culto que prestamos ao Senhor. Obrigado pela exortação da Tua palavra, ó Deus, que nos chama a vivermos paz em nossos relacionamentos. Louvado seja o Teu nome, porque aqui nessa manhã o Senhor nos traz a reflexão de como nós devemos viver com os nossos irmãos. Eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor falou primeiramente ao meu coração. E peço a Deus que o Senhor me dê poder vindo do Teu Santo Espírito, para me revestir como o Senhor quer. Ó Deus, para suportar os meus irmãos, dar suporte naquilo que eles precisam. E para perdoá-los, ó Pai, e também conceder perdão. Eu te agradeço, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas.